Vamos para as perguntas. Quem é aquele que haveria de ressuscitar ao terceiro dia? Cristo. A palavra levantar aqui fala de ressurreição. No hebraico não existe a palavra ressurreição. É usada a palavra levantar. Então, depois de 2 dias nos dará a vida e ao terceiro dia nos levantará. E viveremos diante dele. Isso daqui não está sendo falado lá em Efésios, capítulo 2? Quando nós estávamos mortos em nossas ofensas, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Nos dará vida, está escrito aqui. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Está aqui. Ao terceiro dia nos levantará. Quando o apóstolo Paulo escreveu Efésios capítulo 2, aonde que ele estava pensando? Em Oséias 6. E aí, não é sem sentido que no verso 3, o Espírito Santo diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se você conhece Ele, prossiga em conhecê-lo, que aí você vai ver qual foi o plano de desenvolvimento para a salvação dos gentios que Ele fez na palavra e muito mais coisa. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Logo após ele ter falado isso, ele acrescenta no verso 4: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Se os gentios, lá em Efésios 2, não tem nada a ver com a casa de Israel, por que no verso 4 Deus está falando de Efraim e Judá? Qual é a conexão que tem do verso 4 para o verso 1, 2 e 3? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho de madrugada que cedo passa. Eles amam a Deus, mas logo acaba o amor. Aí, irmãos, quem são esses que estão dizendo aqui? É uma mensagem bíblica, né? Vamos tornar para o Senhor, voltemos para Ele, porque Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Ele fez a ferida, mas vai ligar. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos levantará. Você vê que é um povo com muita luz chamando o outro. Quem que é esse povo? O primeiro homem a entender essa mensagem, depois do Senhor Jesus, foi Paulo. E ele está convidando judeus e gentios a pregarem o que ele prega em Efésios. Ele não está dizendo: irmãos, vamos se arrepender, vamos buscar o Senhor, nós éramos filhos da ira, não somos mais. Então não ande mais como vocês andavam antes. Ele vai falar isso em Efésios 3 e em Efésios 4, para a gente rejeitar as obras ocultas das trevas, para não ser como os demais gentios. É um povo convidando o outro. O que o apóstolo Paulo falou, nós temos que replicar. E os judeus que acreditam no Senhor vai replicar também. Então o povo está convidando o outro, pregando que no terceiro dia nós vamos receber vida com o Senhor. E Ele vai nos levantar e nós viveremos diante dEle. Esse povo tem conhecimento que estava morto em pecado, porque diz aqui: vamos buscar Ele, vem, vamos retornar para Ele, porque depois de 2 dias Ele nos dará a vida. Ou seja, reconhece que estavam mortos em ofensa e pecados. Sabe quem é esse povo? Vamos voltar aqui só um pouquinho. Verso 13. Oséias 5, verso 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal. Contexto da época que o Espírito Santo usou Oséias para repreender o povo. Que o acudisse, mas ele não poderá curá-los nem sarar a sua chaga, ou seja, não confie no rei da Síria. Verso 14. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei. E ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Quem é que foi despedaçado aqui? Despedaçarei. Quem foi despedaçado? Efraim e Judá. Tá vendo? Efraim e Judá que foram despedaçados. Sabe qual foi o despedaçamento? É que eles eram 12 tribos e Deus dividiu, suportou por um tempo a casa de Israel como um reino dividido, mas depois rejeitou a casa de Israel, mas não a casa de Judá.
e fez promessas de restauração, incluindo os gentios. Isso está no início do livro. Aí no verso 15 diz: irei e voltarei para o meu lugar. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão dizendo. Quem é que está dizendo? O verso 1, vinde e tornemos para o Senhor. Efraim e Judá. Se o apóstolo Paulo coloca isso daqui em Efésios 2, falando com os gentios, é porque os gentios fazem parte de Efraim e, por consequência, fazem parte da casa de Israel. Se não, por que o apóstolo Paulo pegaria textos aqui e colocaria em Efésios? Por que ele faria isso? Desconhecendo o profeta? Nunca, jamais. E esse povo aqui, pode ver que eles afirmam, olha que povo inteligente, espiritual. Verso 2. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Talvez isso aqui esteja atrapalhando, né? Verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se você conhece e prossegue em conhecê-lo, olha o entendimento que você vai adquirir da parte do céu. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. No livro da lei, Deus prometeu dar as primeiras chuvas e as últimas. E isso era para que a chuva batesse no terreno de Israel e ele pudesse recolher os seus frutos, as primícias. 144 mil não são apresentados como primícias para Deus? Paulo não chama os gentios de primícias? Tiago também? Nós não somos primícias junto com o Senhor? Então esse povo tem noção das festas e de que eles iriam ser recolhidos da terra. Agora, como que os gentios ficariam fora dessa promessa? Vamos no capítulo 1. Oséias, capítulo 1, verso 10. Tá, vocês sabem, né? No capítulo 1 Oséias tem 3 filhos, Deus coloca nome específico em cada um dos filhos. Ele fala que vai rejeitar a casa de Israel, mas não a casa de Judá. Porque da casa de Judá tem que vir o Senhor para restaurar tudo, né? E no verso 9 ele diz... Eu nem vou ler o verso 9 porque eu vou lembrar de Romanos 9 e vou querer ir lá, mas não quero ir nesse vídeo. Então vamos pegar a partir do verso 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Promessa que foi feita a Abraão. Que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. No contexto imediato, para quem foi dito, vós não sois meu povo? Para a casa de Israel. E o que o Espírito Santo está prometendo? No lugar dessa maldição de rejeição, vai ser dito, vocês são o meu povo. E olha o que diz. E constituirão sobre si uma cabeça. É Cristo. E subirão da terra, porque grande é o dia de Israel, ou seja, de Israel, que é o primeiro filho de Oséias. Deus semeia. Isso quer dizer que o Filho de Deus, como um grão de trigo, iria cair na terra, e ele iria se levantar da terra, e quando ele se levantasse, ele ia atrair as 2 casas de Israel com ele. Aqui a casa de Judá e a casa de Israel se torna a plantação de Deus e ressuscita baseado na ressurreição dele. Como que os gentios vão ficar fora dessa promessa? Como? Grão de trigo, está em João 12, verso 24. Olha só. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Esse fruto é a plantação de Deus, são as primícias. Somos nós que haveríamos de ser semeados simbolicamente no corpo dele, e quando o Pai ressuscitasse o corpo do Filho ao terceiro dia, seria uma parábola para a igreja. Que o corpo representava a igreja, o Senhor enterrou o velho homem, e na ressurreição do terceiro dia, o Pai levantaria o Filho da terra, e aí estaria Efraim e Judá, para se cumprir Oséias 1. E o próprio Senhor aponta isso aqui. Ele disse, em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Olha o que é falado um pouquinho antes. Verso 20. Ora,
Entre os que subiram para adorar durante a festa, e era a festa da Páscoa, eu acho, havia alguns gregos. Sim, era a festa da Páscoa. Havia alguns gregos estrangeiros. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Senhor Jesus, tem gregos que subiram na festa para adorar e eles estão querendo ver você. Aí Jesus, o que Jesus respondeu? Verifica se eles estão circuncidados conforme a lei, porque se não tiverem circuncidados não podem fazer parte do povo de Israel. Ele não disse isso. O que Jesus respondeu? Bom, espera um pouquinho que eu vou me apresentar para eles. Não. Olha a resposta de Jesus. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que tem a ver essa resposta com a pergunta deles? Jesus estava dizendo para eles, talvez não, eles não entenderam, não entenderiam, mas nós entenderíamos. Jesus está dizendo, os gregos estão querendo me ver, mas primeiro eu tenho que cair na terra, morrer e produzir muitos frutos. E quando o Pai levantar da terra, o Pai que me semeou levantar da terra, vai levantar judeus e gentios. Aí os gregos vão me ver. Essa é a resposta que o Senhor está dando. Entendeu? E tem muitos outros pontos dentro do Evangelho de João que daria para provar isso. Compreendeu o mistério? Então, nós estávamos aqui na parte do vídeo, no minuto 38, e faltariam só mais 2 minutos para completar aqui até onde eu anotei. E o pastor Jefferson Neto citou Efésios 2, um texto. E na parte da ira, querendo desfazer tudo isso. Ele achou que estava desfazendo tudo isso. Eu não sei qual é o pensamento, a lógica que ele criou nisso e como ele conseguiu rejeitar toda essa coerência de conexão de textos. Eu fico até assustado com uma coisa dessa. Mas vamos continuar aqui o raciocínio dele. 1 Tessalonicenses 1,10, Efésios 2,3, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Efésios 2,3, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. 1 Tessalonicenses 1,10, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ok? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, eu poderia ter aqui mais, 30, 40 textos, né? Não tenho, porque não é prático quando você está escrevendo um livro, não é? Não é prático. Mas eu poderia te apresentar muitos outros textos aqui para você poder entender que a Bíblia faz uma nítida e clara diferença entre os judeus e a igreja gentílica. Tá? E eu vou mostrar para você que a igreja não é a segunda casa de Israel ou o reino de Efraim. A igreja não é o reino de Efraim. Tá? O reino de Efraim tem o seu lugar na Bíblia, e vou mostrar para você que tanto a casa do norte, que é Efraim, como a casa do sul, que é Judá, são claramente destacadas na Bíblia como sendo parte da nação de Israel. E a igreja é um terceiro corpo. Ok? Ok nada, né? Mas eu digo, você vê que ele leu os textos e na mente dele, ele conseguiu... na mente dele, no entendimento dele, ele acredita que ele anulou tudo isso que eu li para vocês. Em Efésios 2, indo para Oséias 6 e fazendo conexão com Oséias 1. E sabe por que isso me assusta? Porque se ele não tivesse entendimento da divisão do reino e que Deus
colocaria Efraim como cabeça das 10 tribos, eu até poderia compreender, falar, poxa, ele não entende ainda, né? Ele não viu as peças do quebra-cabeça. Mas ele, com as peças do quebra-cabeça na mão, não quer encaixar. Então, como que ele chegou nessa conclusão? Irmãos, me ajuda a entender como que ele chegou nessa conclusão, conhecendo as peças do quebra-cabeça. Fala a verdade. Agora, irmãos, nós temos aqui um ponto, que é o ponto final, que ele acredita que é a martelada final, que fica do 46 ao 55. Teremos que ouvir o pensamento dele. Porque ele acredita que ele vai desfazer essa questão usando ali a vida de Pedro. Vamos lá. 46. Talvez você tenha ouvido falar sobre certamente a doutrina das duas casas de Israel. Não é? Esta surge, deixa eu colocar aqui o texto para você acompanhar. Isso está no livro, é um resumo, porque eu vou fazer um apanhado bem generalizado no livro seguinte que está vindo. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a doutrina das duas casas de Israel. Esta sugere, de forma aberta ou velada, porque é bom deixar claro que essa mensagem, ou essa doutrina, ela tem, no mínimo, duas vertentes diferentes. Tá? A origem é a mesma, eu vou mostrar para vocês aqui, mas tem dois tipos de ensinos, ou de ensino a respeito, errôneos, né? Dois tipos de ensino errôneos a respeito das duas casas de Israel. E tem o ensino correto, que é o que se entendia desde a época de Paulo, que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Então o que o texto diz? Que esta sugere de forma aberta ou velada que a igreja é a segunda casa de Israel, a casa de Efraim. Espero desmistificar isto agora, e eu digo desmistificar porque, embora as duas casas, reinos, realmente existam, a aplicação do princípio é que está errado. Ok? Então, foi o próprio Deus quem dividiu a nação de Israel em dois reinos, norte e sul, para punir os pecados de Salomão e de Roboão, seu filho. Mas de uma premissa verdadeira nasceu uma teoria distorcida a partir do desaparecimento das tribos do norte, que ao serem levadas cativas para a Síria em 722, nunca mais voltaram. A tribo de Efraim representa as 10 tribos do norte por duas razões fundamentais. Número 1, Jacó abençoou Efraim e disse que ele seria uma multidão de nações. E Roboão, o divisor das tribos e fundador do reino do norte, após a morte de Salomão, era da tribo de Efraim. Sendo assim, após a divisão dos reinos entre norte, Israel, e sul, Judá, não era incomum Efraim ser usado como metonímia das 10 tribos do norte. Metonímia é quando você usa uma expressão para significar outra coisa, né? Então, quando eu digo assim, o Congresso passou uma nova lei sobre isso e aquilo, isso é uma metonímia, porque o Congresso não passa lei, quem passa lei são os deputados e os senadores. Então, eu digo Congresso, mas eu quero dizer deputados e senadores. Isso chama metonímia. Então, por muitas vezes na Bíblia, principalmente os profetas, você vai ver Efraim como uma metonímia. É citado o nome de Efraim, significando as 10 tribos e meia do norte, tá? Embora eu pretenda explicar mais detalhadamente no próximo livro, preciso dizer agora que a teoria das duas casas de Israel, da forma como vem sendo disseminada, não é outra coisa senão o supersessionismo com uma nova roupagem. Existe uma teoria do século... Deixa eu comentar aqui, irmãos, antes que eu me perca. Pode ver que ele leu um trecho do livro dele, o qual ele tem a intenção de vender por alguns dólares, e ele reconheceu Efraim como as 10 tribos, divisão, etc. e tal, mas ele diz que muitas vezes nos profetas foi usado aí a palavra metonímia, que eu nem conhecia, e talvez você não conhecesse, e tem que tomar cuidado com essas palavras novas que vêm surgindo, porque é através dessas palavras que você vai se perdendo e se enrolando. Aí ele diz que foi usado como
Efraim foi usado como uma metonímia para se referir aos gentios. Não está muito bem definido isso por ele, né? Mas não quer dizer o que está escrito. Em outras palavras, Deus está usando isso sem sentido algum. Por que ele está usando isso? Ele está querendo dizer que Efraim, que a casa de Israel, foi disperso entre as nações e se misturaram com os gentios, mas não tem nada a ver com o chamamento dos gentios. Eu não sei se ele leu quando Jacó cruzou as mãos e sobre Efraim colocou a bênção de plenitude dos gentios, que aparece em Romanos 11. Não sei se ele leu, se ele entendeu, se ele vai falar isso mais para frente, mas eu gostaria de saber o que ele vai falar disso. Mas o que ele está falando não tem o menor sentido com nada. É só para enrolar o negócio aí, entendeu? Porque se ele for ler o livro do profeta Oséias, ele vai ver essas expressões. Efraim se mistura com os povos, deixa-o. Ou seja, a casa de Israel se misturou com os gentios. Eles vão profanar o nome do Senhor no meio dos gentios e eles vão perder a própria casa de Israel, que era uma linhagem separada de todas as outras nações, porém dividida da casa de Judá. Quando se misturou com os gentios, elas vão perdendo aquela identidade, mas Deus deixou uma promessa para a casa de Israel que seria alcançada no futuro através de Cristo, que é, por intermédio dela, que abre-se a oportunidade para os gentios entrarem. Uma coisa totalmente coerente que aparece nas cartas de Paulo e também aparece em Apocalipse. E ele está enrolando aqui o negócio, te enrolando no processo, com essas palavras, com essas expressões, sem sentido nenhum. Por que ele não explicou qual seria o sentido de Deus fazer essa tal de metonímia? E aí depois, ele usou uma expressão aqui, que ele até dá uma olhadinha para a câmera, querendo dizer, olha só, o que eu estou falando, isso é um ponto-chave. Ó. A roupa de casa de Israel, da forma como vem sendo disseminada, não é outra coisa senão o supersessionismo. O supersessionismo com uma nova roupagem. Com uma nova roupagem. Ou seja, aí essa ideia, vamos escutar a ideia toda, olha só. Presta atenção no olhar, no balançar do corpo e nas expressões que as pessoas às vezes gostam, dessas expressões difíceis de se entender, sabe? Essas expressões teológicas. Presta atenção. Da forma como vem sendo disseminada, não é outra coisa senão o supersessionismo com uma nova roupagem. Existe uma teoria do século terceiro para cá, eu vou chamar de teoria, né, que eu não quero agredir ninguém, porque ele queria falar heresia, mas alguns minutos depois ele não vai aguentar e vai falar que é heresia. A grande verdade é que é um grande desvio bíblico, né? E essa teoria é chamada de supersessionismo, ou conhecida popularmente como a teologia da substituição, que é o seguinte: imagina que no ano 70 Israel foi praticamente destruído, né? Povo disperso, muita gente morreu, Roma invadiu a cidade, destruiu o templo e tal, você conhece a história. Até hoje não existe templo, porque o general Tito entrou em Jerusalém com os árabes e destruiu a cidade, destruiu o templo. Aí os judeus se espalharam, aqueles que sobreviveram se espalharam pelo mundo, as tribos do norte já estavam espalhadas de qualquer forma. Conclusão, Israel desapareceu do mapa. Aí lá pelo terceiro século, alguns pais da igreja, reestudando profecias, e Israel desaparecido, sabe lá Deus aonde? O que eles fizeram? Eles precisavam de uma explicação, eles precisavam de uma justificativa para explicar algumas profecias que não tinham se cumprido ainda, e que agora eles não conseguiam entender como que aquilo se cumpriria com Israel se Israel estava desaparecido. Parecia que estava aniquilado. Então eles surgiram com a teologia da substituição ou supersessionismo, que diz o seguinte: não, a igreja é o novo Israel de Deus. Então, e eu não julgo, principalmente os pais da igreja, claro, precipitaram-se, podiam ter esperado, consultado o Espírito Santo, mas eu também não julgo. Tá? Porque Israel desaparecido, sumido pelo mundo, a maioria dos judeus morta. Tá? Então, eles, não, já sei o que aconteceu. O que aconteceu é que a igreja agora é o novo Israel de Deus. O Israel físico, o Israel descendente direto de Abraão já não existe mais. Então, essas profecias vão se cumprir na igreja. Assim nascia a teologia da substituição ou o supersessionismo.
Entendeu? Ele disse que os pais das igrejas estudavam isso, então eles queriam dar uma explicação pro aparecimento de Israel, aonde será que ele foi parar? Agora todo mundo disperso, e aí, como é que ficam as profecias de Deus? Aí eles criaram a teologia da substituição, e aí agora, com essa doutrina das duas casas sendo ensinada por alguns heréticos, seria uma nova roupagem dessa questão do passado. E diz ele que não consultaram o Espírito Santo. Por que ele não vai consultar o Espírito Santo para explicar Efésios 2 inteiro, retirado de Oséias 6, baseado em Oséias 1, falando das duas casas de Israel? Por que ele não vai consultar o Espírito Santo sobre a profecia de Ezequiel 37, onde Deus fala que vai unir Efraim e Judá para sempre? Isso aparece em Efésios 2. Por que ele não vai consultar o Espírito Santo quando Paulo fala em Romanos 11 que o endurecimento dos judeus veio até que a plenitude dos gentios haja entrado? A palavra plenitude dos gentios se originou lá em Gênesis 48, quando Jacó cruzou as mãos sobre a cabeça de Efraim e Manassés e colocou Efraim na frente de Manassés como primogênito e disse que dele iria sair a plenitude dos gentios. Essa é a palavra exata que está no hebraico. Posteriormente Deus havia falado para Jacó que dele sairia multidão de nações. Por que ele não consulta o Espírito Santo para explicar tudo isso? Então, irmãos, você vê o pensamento assim assustador. Ele foi o primeiro pastor a tentar ir contra a doutrina da casa de Israel, pelo menos que eu conheça. E olha só aonde deu. Você consegue compreender? Sabe, parece um judeu batendo a cabeça no muro, sabe? Esperando alguma resposta. E ainda está achando que tá abafando. Então ele é até o 55, né? Vamos escutar ele até o 55. Um pouquinho mais de paciência, vai. Tá? Então o supersessionismo começou a ser ventilado ainda no terceiro século, quando alguns pais da igreja buscavam harmonizar algumas profecias bíblicas com o desaparecimento da nação de Israel, a qual foi expulsa da terra no ano 70. A solução parecia plausível. A igreja preencheria essa lacuna vazia. Imagine o quanto essa doutrina ganhou força à medida que os séculos passavam e o povo de Israel continuava desaparecido. Você está entendendo? Quer dizer, por isso que eu digo que eu entendo o povo na época. O tempo ia passando, 100, 200, 300 anos, 400, 500, 800, 900, 1000 anos, Israel sumido. Então, essa teologia foi ganhando força. Não, realmente a igreja agora é o novo Israel de Deus. Israel não existe mais. Não é? Só que, como diria o Chapolin Colorado, eles não contavam com a astúcia divina, né? Essa heresia, que é o supersessionismo, foi muito bem propagada até 1948. Presta atenção, essa heresia, que é o supersessionismo, foi propagada lá no tempo, nessa data, e agora ela está com uma nova roupagem. É heresia, né? Se você vem aqui no YouTube e clica e digita as duas casas de Israel, saiu ali. Qualquer pessoa que fizer isso vai encontrar agora, pelo menos agora, o meu vídeo aqui aparecendo em primeiro lugar, né? As duas casas de Israel, chave de profecias. Ok. Em segundo lugar, ela encontraria aqui um outro vídeo, que eu não sei de quem que é. É do canal que se chama As Duas Casas de Israel. Com certeza ele acredita como eu. As duas testemunhas do Eterno. As duas casas de Israel. Eu não acredito. É o Henrique. Eu conheço ele. Ok, vamos voltar. Aí depois você vai encontrar o canal Ciência da Verdade. Isso daí para ele, as duas casas de Israel, é um assunto que não importa muito não. Bom, tem pessoas que acham que precisa de todas essas informações aqui, né? Que isso vai fazer muito bem para elas. Vai edificar a igreja e vai acordar uma multidão de gente que estaria dormindo. Ok, mas você encontra ele, né? Isso que eu quis mostrar para vocês. Você encontra ele falando das duas casas de Israel. Depois você vai encontrar o Jefferson Neto. Ele está aqui por enquanto, mas acredito que
Logo, logo ele desaparece daqui. Aí depois você vai encontrar mais um vídeo meu. Aí você vai encontrar um herético judeu aqui. Vídeo resposta. 2 casas de Israel, Efraim e Judá. Só fala abobrinha. Depois você vai encontrar aqui um vídeo também falando das 2 casas de Israel. Você vai encontrar o canal ID, do irmão Pedro, falando das 2 casas de Israel. Você vai encontrar o canal O Reino de Deus, aqui é o Israel, que pregou recentemente, 3 dias atrás, as 2 casas de Israel. Assembleia de Deus em Curitiba, tá aqui, onde eu moro, Curitiba. Aí você vai encontrando aqui alguns canais, né? Tem aqui o canal Curso Bíblico Online do pastor Felipe, também um herético, pregando a heresia das 2 casas de Israel. E por aí vai. Mais um vídeo aqui do canal, esse é o canal Moed, é o canal do irmão Grayson, que mora aqui perto. Tá vendo? O canal Moed. Aí você vai ver o canal esse eu acho que é o Rafael Macedo, eu já conversei com ele também. As 2 casas de Israel, pastor Felipe. Você vai encontrar esse vídeo aqui que eu já assisti também. Bom, por aí vai. Ou seja, são todas pessoas pregando o supersessionismo com uma nova roupagem. São heréticos, né? Porque esse supersessionismo é uma heresia, a nova roupagem também é herética. Então, esse pastor, o Jefferson Neto, ele está escrevendo um livro e vendendo, se você quiser só pagar alguma graninha que você consegue, para ele desfazer a heresia. Interessante, né? Quando Israel ressurgiu das cinzas com todo o vigor de uma nação integral e próspera, cumprindo em uma tacada só várias profecias que os supersessionistas diziam que só poderiam ser cumpridas pela igreja. Atualmente, o mesmo erro está sendo cometido pelos proponentes dessa teoria requetada. As 2 casas de Israel. Ela se sustenta sobre o fato de as 10 tribos do norte nunca terem voltado do cativeiro assírio, como Judá voltou do babilônico. Eles associam isso ao fato de Jacó ter dito que Efraim se tornaria uma multidão de nações, para afirmar que a igreja é, na verdade, as tribos do norte que estão retornando para Deus. Ele citou o texto que é usado como base para a doutrina e supostamente ele está dizendo que está errado, mas não explicou o porquê então Deus prometeu para Jacó que dele sairia a multidão de nações. Se Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de nações, faria sentido Deus prometeu para Jacó que dele sairia a multidão de nações. Jacó cruza os braços, coloca uma bênção em Efraim, para ele se tornar a plenitude dos gentios. Efraim, no futuro, passa a ser representante da casa de Israel. A casa de Israel é posta no meio das nações, mas com a promessa de Deus chamar de volta. O que você acha que Deus iria fazer? Tá claro. Está tão claro que Paulo explica isso em Efésios 2, em Romanos 9, em Romanos 11. São os lugares mais claros, os 3 pontos mais claros onde aparece Paulo citando Efraim e a casa de Israel como sendo gentios. Mas ele não explicou o porquê. Me explica então o porquê Deus falou isso para Jacó. Só por falar? Jacó, de você vai sair uma multidão de nações, mas os gentios não tem nada a ver com você não, tá? Eu troquei no mesmo texto onde Deus muda o nome de Jacó para Israel, Deus fala, de você vai sair multidão de nações. Jacó, teu nome não é mais Jacó, é Israel. De você, Israel, sairá multidão de nações. Mas Jacó, calma. Cuidado com o supersessionismo. Não quer dizer que os gentios vai ser parte de você. Isso é uma metonímia. É muita abobrinha, irmãos. Não gasta dinheiro para comprar um livro que fala tanta abobrinha assim, não. Muita abobrinha. O problema é que há fortes evidências bíblicas, não indícios, evidências bíblicas, de que esses israelitas, mesmo dispersos, nunca foram confundidos com os gentios no tempo dos apóstolos, como, por exemplo... Agora, olha o tiro no pé. Irmãos, eu vou ter que gravar esse vídeo aqui mais uma vez e deixar ele mais resumido para pegar esse miolo aqui, essa partezinha do vídeo do tempo do 35 ao 40 e comentar e soltar. Porque olha o tiro no pé que ele vai dar. Ele está ajudando a eu divulgar a doutrina que liberta corações.
é a doutrina bíblica. Ele está me ajudando. Eu até agradeço por ele ter feito esse vídeo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2. Que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro chamava essas tribos de eleitos dispersos, não de gentios. Em nenhum momento as 10 tribos de Israel foram chamadas de gentios, ou de gentias, né? Assim também os gentios nunca foram chamados de eleitos em lugar nenhum. Eles passam a ser considerados assim ao se tornarem igreja, ou seja, enxertados na videira. Portanto, todo aquele que não é judeu é chamado de gentio. Outra questão. Vamos analisar o ponto de Pedro, então. Ele disse que Pedro, ele vai falar aqui na continuação que Pedro escreveu para judeus, para os eleitos, ou seja, eram judeus, não eram especificamente para os gentios. Assim, lembra até um pouco dos níveis de heresias do Romilson, não lembra? O Romilson, ele não acredita na segunda carta de Pedro, ele acredita na primeira, e aí ele vai e de repente joga uma pedra no vidro e quebra tudo, sabe? Pedro não escreveu para gentios, escreveu para judeus. E não confundiu uma coisa com a outra, e ele leu um texto. Então vamos ver o que Pedro fala, irmãos. Ele leu ali o primeiro capítulo de Pedro, só o comecinho, diz que Pedro escreveu só para judeu. É muito tempo escrevendo livros e pouco tempo lendo a palavra de Deus. Olha aqui a partir do verso 8. Vamos ver essa parte aqui, ó. Tá? E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com certeza aqui vai dar em Êxodo 19. Tá vendo? Êxodo 19. Deus falou isso para as 12 tribos. Se eles ouvissem a voz de Deus e estivessem prontos para o casamento no terceiro dia, conforme está no contexto de Êxodo 19, eles seriam propriedades exclusivas de Deus, povo e nação sacerdotal. Por que Pedro está interessado em escrever isso somente para judeus? Porque qual seria a razão disso? Aí, logo após Pedro ter, pela Escritura, previsto que Deus chamaria os gentios para fazerem parte da casa de Israel e se unirem com a casa de Judá, formando as 12 tribos, o Israel de Deus no Espírito, Pedro diz, verso 9, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, verso 10, né, que era o acréscimo, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aqui apareceu 2 filhos de Oséias. Os que não eram povo, Lo-Ami, e os que não tinham misericórdia, Lo-Ruxamá. Pedro está fazendo uma sinalização direta para Oséias 1. Pedro não está falando assim simplesmente, vocês que não eram povo, agora é povo de Deus, gentios. Aliás, se ele está escrevendo só para judeu, como que caberia essa interpretação só para judeu? Vocês que não eram povo, agora são povo. Não tem cabimento isso se for para judeu. Para gentil, ainda numa camada superficial, poderíamos entender: eu não era povo e agora sou povo. Eu não tinha alcançado misericórdia, mas agora eu alcancei misericórdia. Só que quando eu entendo que Pedro, baseado na leitura das cartas de Paulo, compreendeu o mistério das 2 casas, ele está fazendo uma citação aqui a Oséias. Os 2 filhos de Oséias, Lo-Ami e Lo-Ruxamá. Vocês não eram povo. Deus
fez a dispersão. Lembra que foi dito? Vocês não são povo mais. E agora não terei mais misericórdia de vós. Agora vocês são um povo e têm misericórdia para se cumprir as promessas. Como que Pedro não conhecia isso? Ou você acha que isso daqui deu por acaso? Vamos ver aqui nesse ponto. Não erais povo. Vamos ver o que a Bíblia aqui indica. Eu nunca cliquei nessa cruzinha aqui. Olha só. Oséias 2. Eu nunca cliquei aqui. Eu não precisava pegar essa referência. Oséias 2 está dizendo isso. Se a gente vai em Oséias 2, diz assim: semearei Israel para mim na terra. E a palavra semearei é um trocadilho com a palavra Shesreel, o primeiro filho. Lembra? Aqui, ó, Itrel. Tá vendo? É bem semelhante à palavra Israel. Ai, sumiu. Poxa, de novo. Oséias 2. Essa palavra Israel é um trocadilho com a palavra Itrel. Se você for ler e escutar isso daqui em hebraico, parece que você escuta duas vezes a palavra Israel. Israel e Itrael. É uma revelação dentro da palavra Israel. Compadecer-me-ei da desfavorecida, é o que Pedro falou. E a não meu povo, Lo-ami, vai ser dito, tu és meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. Você não olha para Deus e fala, Senhor, tu és o meu Deus? Eu sou o teu povo? Mesmo que você não conheça a doutrina das duas casas, você diz isso. Mas ao conhecer, você vai dizer isso com sabedoria, com conhecimento, com entendimento. Coisa que esse pastor aqui não quis adquirir. Entendeu, irmãos? Então eu vou fechar o vídeo aqui. Eu já mostrei as incoerências, teria muito mais pontos para mostrar, porque ele vai continuar dando bases semelhantes a essa, você já sabe onde vai dar, né? Então você assista, vai lá no canal dele, através do link que eu vou deixar no comentário fixo, assista o vídeo todo, e como ele mesmo disse, tire suas conclusões. Lembra? Isso que eu estou dizendo para vocês, ensinando, não, segundo o entendimento dele, não passaria de um supersessionismo. Então, com certeza, os seguidores dele vão replicar isso, vão começar a falar, vão começar a ir nos vídeos e começar a falar um monte de besteira assim, só para dar uma olhada nos comentários. Vamos ver os mais recentes. Vamos ver o que as pessoas dizem. Que bênção! Agora sim. Paz do Senhor, irmão Jefferson. Tem um ano que eu sou inscrita nos seus vídeos. Recífica, muito moro no Brasil, em Goiás. O filme Defiance em português, né, intitulado Como um Ato de Liberdade, tem no YouTube. Boa explicação. Boa explicação. Esse irmão aqui, ele vai no meu canal. E ele comenta nos vídeos. Aí ele vai no vídeo do pastor Jefferson Neto, pré-tribulacionista, Ira, grande tribulação, as duas casas de Israel, heresia, e diz boa explicação. O seu estudo sobre as 10 virgens foi excelente. Pastor Jefferson Neto, um dos grandes dispensacionalistas brasileiros, obrigado pela mensagem. Estudo maravilhoso do nosso amado pastor. Obrigado pelo tempo que o Senhor tem dividido conosco. Aqui tem uma pergunta do irmão que eu já li. Que Deus tenha misericórdia de todos. Obrigado, pastor Jefferson. Deus abençoe. Paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Estudo maravilhoso. Também não tem muito comentário assim não. Mas você vê, o pessoal escuta e vai acreditando, sabe? Eles nem têm noção do que estão comentando. Como sempre, muito esclarecedor e edificante. Obrigada por tão rico estudo da palavra. Deus te abençoe e te ilumine ainda mais nesses dias tão maus. Maravilhoso, louvado seja Deus. E por aí vai. Tá bom, irmãos? Eu vou fazer versões menores desse estudo usando ainda esse vídeo. E ao invés dele despertar o povo de Deus e preparar eles para a grande tribulação, não, ele desprepara o povo
confunde a palavra ira. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês o pensamento dele sobre a palavra ira. E a doutrina que serve para libertar mentes, não que as pessoas que não conheçam não estejam libertas, mas para te colocar em níveis maiores de revelação, ele diz que não passa de uma heresia, com uma nova roupagem. Tá certo, irmãos? Deixa aí os seus comentários. E é isso daí, não tem mais nada para falar. Tá bom? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Espero que vocês possam conhecer a palavra das duas casas de Israel, se você não conhece ainda. E que você aprenda as revelações do Senhor pelas Escrituras. Não gaste dinheiro comprando livros, nem que eles falem a verdade. Tenta fazer o seu dinheiro ser convertido em tempo, estude a palavra de Deus. Assista vídeo, pesquise, sim, mas não fique muito preso em livros, porque você não vai distinguir muito bem a verdade da mentira. Eu sei que tem livros bons, mas eu nunca li um livro. O único livro que eu li eu me arrependo até hoje, e eu prefiro gastar tempo lendo a palavra de Deus. Eu sei que eu vou estar muito na frente de todos os que gastam seu tempo, seu precioso tempo, lendo livros, e não optam por ler os próprios livros da Bíblia, que além de serem vários, são grandes e são difíceis de se entender, mas é a palavra do Senhor. Tá bom? Fiquem todos na paz do nosso Senhor. Um abraço. Até o próximo estudo.